Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa parte dos nossos estudos relacionados ao tratamento da água, a gente já viu toda a parte de clarificação da água, né, os processos físicos. Agora a gente vai estudar dois processos, né, de adição de produtos químicos na água para fazer a sua desinfecção e a fluoretação, tá bom? Depois que a água ela é filtrada, né, passou por toda a parte de clarificação, né, agora ela vai chegar para os seus ajustes finais e a gente vai ver na aula de hoje a desinfecção, que é o tópico 1 dessa aula, e em seguida a gente vai ver a fluoretação, né, a desinfecção ela consiste na adição de um desinfetante na massa de água para remover algumas impurezas, destruir alguns patógenos que sejam presentes naquela água. Já a fluoretação no Brasil, né, empregada a utilização de flúor na água, adição de flúor na água, como uma medida da política pública de saúde pública para prevenção, para ajudar na prevenção do desgaste dos esmaltes do dente, mas aí a gente vai ver logo em seguida. Então, a desinfecção é um processo, né, que envolve aí a destruição ou danificação da estrutura celular, da organização celular de micro-organismos patogênicos, como bactérias, vírus, protozoários e vermes, através da inserção de produtos químicos na água, que são, por exemplo, o cloro, mais utilizado aqui no Brasil, mas também pode ser utilizado o ozônio, ou até mesmo a utilização de radiação ultravioleta. Então, esses agentes eles são aplicados, inseridos na água de abastecimento para a prevenção de organismos patogênicos ou outros organismos indesejáveis, né? Por exemplo, as algas. Então, basicamente, o que esses desinfetantes fazem é interferir com o balanço energético no metabolismo desses protozoários, né, desses organismos patogênicos. Então, o objetivo, como eu falei para vocês, é destruir os organismos patogênicos e também, além disso, fazer uma manutenção preventiva da rede. Não sei se foi naquele vídeo da visita à ETA que aquele pessoal falou que é como se fosse, que o cloro é como se fosse o segurança da água, que ele vai acompanhar essa água até a rede de distribuição, até o ponto de entrega, né? Porque essa água, ela sai da rede da estação de tratamento e ela vai ser transportada para a adutora, pela adutora e vai chegar até na rede de distribuição. A partir desse momento que a água sai da estação de tratamento, não tem como a concessionária que está cuidando da água, ela conseguir mais fazer o controle da qualidade da água. Então, esses produtos químicos, os desinfetantes, eles são adicionados de forma que, se houver uma contaminação da água no caminho, né, entre a ETA e a distribuição, que esses produtos eles ainda consigam realizar a descontaminação da água de uma forma preventiva, né? Então, o cloro ele vai junto com a água tratada, protegendo ela da ação de patógenos durante o percurso. E aí, esses agentes desinfetantes, que podem ser o cloro, o ozônio, eles vão agir destruindo a estrutura celular dos organismos, né, patogênicos, interferindo no seu metabolismo e fazendo a inativação das enzimas, interferindo também na biossíntese e no crescimento celular, né, ou seja, na proliferação desses patógenos. Uma limitação dessa interferência na qualidade da água é que alguns patógenos eles podem ser resistentes à ação da desinfecção. Então, essa é a limitação da desinfecção, é justamente alguns patógenos resistirem a ela, né, esse efeito. Então, a água, ela que foi clarificada, filtrada, coagulada, ela vai passar por um processo de agentes químicos para melhorar a sua qualidade em termos de potabilidade. O desinfetante ideal, né, aquele que vai ser adequado,
né, para ser utilizado, qual o desinfetante que eu vou escolher para utilizar na minha ITA? Eu tenho que levar em consideração alguns fatores, né? Esse desinfetante ele deve ser tóxico a micro-organismos em altas diluições, mas ele não deve ser tóxico para o ser humano e para os animais. Ele deve ser solúvel em água, deve ser estável, deve ter uma composição da solução uniforme, deve ser efetivo na faixa de temperatura ambiente, deve ter a capacidade de penetrar através das superfícies, não pode ser corrosivo e não manchar as roupas e deve estar disponível em grande quantidade e a um preço razoável, né? Então, o custo também deve ser levado em conta quando se for determinar qual vai ser o fator, né? Qual vai ser o desinfetante que eu vou utilizar na extração de tratamento. E alguns fatores vão intervir diretamente na qualidade, né, eficiência da desinfecção. Esses fatores são a dosagem do desinfetante, o tempo de contato que esse desinfetante vai estar em contato com a água. Quanto maior o tempo de contato, né, observem aí, a gente tem um gráfico que mostra a evolução da concentração de Escherichia coli com o tempo, né, a partir de diferentes concentrações do desinfetante. Observem que quanto maior o tempo de contato, menor vai ser a concentração de desinfetante necessária para eu conseguir, né, desestabilizar uma quantidade relativamente grande de Escherichia coli. O tipo de agente que vai ser utilizado, claro, todos os agentes desinfetantes têm suas vantagens e desvantagens, cabe ao projetista analisar e determinar qual é o mais vantajoso, né? Em termos de custo, de satisfação, de potabilização da água e também outros fatores que intervêm são a temperatura e o pH da água. Então, os mais utilizados, né, no Brasil, a gente utiliza muito a desinfecção por cloro, mas também pode ser empregada a ozonização, utilização do gás ozônio, né, desinfecção através de radiação ultravioleta, esterilização por íons de prata e também por filtração. E aí, né, para conhecer a eficiência germicida daquele desinfetante, a gente vai utilizar o fator CT, né, que é o produto da concentração residual do desinfetante pelo tempo de contato desse produto com a água. Por exemplo, o cloro, se eu utilizar ele a uma concentração de 4 mg por vezes minuto por litro, o seu percentual de inativação de patógenos é próximo aí de 99,9%. Então, esse fator CT me dá uma ideia da eficiência de desinfecção daquele desinfetante que eu estou utilizando, né? Claro, através de ensaios laboratoriais. Então, como eu falei para vocês, o mais utilizado no Brasil é o cloro. Ele pode ser utilizado nas suas 3 formas. A gente pode utilizar o cloro gasoso, que é o Cl2, o hipoclorito de sódio ou o hipoclorito de cálcio, né? A concentração aí vai depender da forma que está sendo empregada, da temperatura, do pH, da quantidade de água que vai ser desinfetada. Enfim, o cloro, ele é um poderoso bactericida, ele é forte oxidante e ele é bom porque na ausência de água, né? Quando a gente não tiver água, ele não vai atacar os metais ferrosos, ou seja, não vai corroir a tubulação. Então, pode ser e é fortemente empregado. Os fatores que afetam a eficiência da desinfecção por cloro são a concentração do cloro. Quanto maior a concentração residual, maior a eficiência da desinfecção. Quanto maior o tempo de contato, também maior a desinfecção. Quanto maior a temperatura, maior a desinfecção. Quanto mais baixo o pH, mais baixa a turbidez, melhores são as desinfecções.
e também vão influenciar, né, as características dos micro-organismos que estão presentes naquela água e se aquele cloro foi misturado adequadamente. Então, não adianta nada eu colocar um cloro numa água e não fazer uma mistura adequada, né? Na verdade, isso não vai... Eu tenho que distribuir esse cloro em toda a massa líquida. E aí, alguma normatização, né, por trás da cloração. A portaria 2.914 de 2011, ela estabelece algumas concentrações máximas e mínimas para esse desinfetante. Por exemplo, o mínimo, né, após a desinfecção é de 0,5 miligramas por litro e de 0,2 miligrama por litro em qualquer ponto da minha rede. E a concentração máxima de cloro residual livre deve ser, no máximo, 2 miligramas por litro. E o tempo de contato desse cloro com a água ele vai ser estabelecido em função da temperatura e do pH da água. Aqui a gente tem mostrando aí, né, o tanque que vai armazenar o cloro, e aí a gente vai ter que a água ela vai passar, né, através da tubulação, vai ser colocado o cloro aqui dentro através de uma mistura bem adequada e essa água depois segue, né, para distribuição. E aí, como eu falei para vocês, todos os desinfetantes eles terão suas vantagens e desvantagens e a gente vai discutir aqui as principais, né? A cloração, ela tem como vantagem um custo bem atraente, né, porque é um custo baixo. É uma tecnologia amplamente conhecida, o que facilita a sua aplicação, manuseio, enfim. O cloro residual, ele prolonga a desinfecção, ou seja, vai atuar como um segurança mesmo, né, ao longo do processo. É fácil de medir e de controlar, uma solução efetiva e confiável para grandes variedades de patogênicos, então eu tenho um número grande de patogênicos que eu posso controlar com o cloro. Ele vai oxidar certos compostos orgânicos e inorgânicos, que também pode ser favorável aí para a qualidade da água. E eu tenho uma flexibilidade adequada na dosagem, né? Eu posso dosar adequadamente. A desvantagem é que os subprodutos da cloração podem ser eventualmente potencialmente perigosos, né? Então pode ter aí alguns subprodutos formados pelo cloro residual, que podem ser corrosivos, podem ser potencialmente perigosos, podem ser instáveis na presença de materiais que demandam cloro, né? E alguns patogênicos, como a gente já falou, podem ser resistentes a esse desinfetante. Um outro tipo de desinfecção pode ser utilizando aí a ozonização, né? A formação do ozônio, né? Com 3 moléculas de oxigênio, formam-se 2 de O3, né? É um composto bastante instável que vai ser produzido localmente, é muito volátil e se decompõe aí com certa facilidade. Então, tem um alto poder de oxidação, é um poderoso bactericida e virucida por essa razão. Exige uma energia na transformação das moléculas de O2 em moléculas de O3, então a gente precisa de um gasto energético aí. É potencialmente 1,5 vezes mais forte do que o cloro na ação de desinfecção. Por isso exige um tempo de contato pequeno, é altamente corrosivo e tóxico, então deve-se ter cuidado com essa característica aí, né? Pouco solúvel na água, 12 vezes menos solúvel do que o cloro. Ele vai reduzir aí, né, odor, gosto, ferro e manganês e destrói fenóis, detergentes e pigmentos coloridos, que pode ser uma vantagem aí no tratamento e potabilização da água. Bom, como vantagens aí a gente pode destacar, ele é muito efetivo na destruição de vírus e bactérias, muito mais do que o cloro, precisa de um período curto de tempo em contato, né, com a água, então é outra vantagem. Não resulta em um recrescimento de bactérias, não é afetado pelo amônio ou pH que chega, da água que chega.
é provocado ali in situ, né? Então tem fácil armazenamento e fácil manuseio. Embora essa vantagem aqui também possa causar uma certa instabilidade, já que ele é gerado ali in situ, a partir do fornecimento de energia, né? Algumas desvantagens: as baixas dosagens podem não tornar inativos alguns vírus, esporos e cistos. Tem uma tecnologia mais complexa. O O3 é muito reativo e corrosivo, é extremamente irritante e possivelmente pode ser tóxico, e o custo é maior do que o custo com a desinfecção quando comparada por cloro, né? Então a gente tem aí, além disso, um gasto com energia elétrica também, porque a gente vai requerer energia, né, para transformar esse oxigênio em ozônio. Eu vou ter alguns produtos, além disso, que são potencialmente mutagênicos, genotóxicos, né? Então, que podem ser aí uma desvantagem. A radiação ultravioleta, que também pode ser empregada na desinfecção da água. Observem aqui, né? A água chega e vai passar por um filme de água, na verdade, vai ser exposta a lâmpadas que são compostas por tubos de quartzo, que possuem ali um gás inerte, e essa luz, essa radiação ultravioleta vai ser eficiente na desinfecção, tanto dessa água para potabilização, né, da água bruta que passou por um tratamento, mas pode ser também empregado na desinfecção de esgotos sanitários. Então, é uma tecnologia bastante inovadora e satisfatória, né, para a desinfecção. Então, vantagem: não introduz nenhum material, né, na água, nenhum produto, enfim. As características físico e químicas da água, portanto, não se alteram. A superdosagem da radiação não produz nenhum efeito nocivo à água. Os vírus são menos suscetíveis à radiação ultravioleta do que as bactérias. Não há uma ação residual, né, a longo prazo, que seja prejudicial. O tempo de contato é curto e a demanda de espaço para a implantação é pequena em relação a outros processos. Como desvantagem, a gente tem aí a maior desvantagem, o custo elevado, né? Necessidade de manutenção, e a eficiência do processo ela não consegue ser determinada rapidamente. A baixa dosagem não torna alguns vírus inativos, né? E os micro-organismos podem se multiplicar por fotorreativação ou recuperação no escuro. Então tem que fazer um estudo aí adequado se aquela água pode ser empregada, né, a radiação ultravioleta para sua desinfecção. E agora a gente vai falar sobre a fluoretação, né? Então, após aí a etapa de desinfecção, fluoretação, a gente aplicou um agente desinfetante no interior da massa líquida para poder eliminar, fazer a destruição dos organismos patogênicos. Agora a gente vai adicionar flúor na água, né? Então, aqui no Brasil, utiliza-se a adição de flúor na água tratada, que é uma política relacionada à saúde pública para evitar o desgaste aí do esmalte dos. Então, a fluoretação, né, é uma etapa feita após a desinfecção. Logo em seguida é feita a correção do pH através da introdução de alcalinizantes, etc. E essa água logo é mandada aí para distribuição, né? Já vai estar em condições potáveis. Então, a ideia é melhorar a qualidade dental da população. Então, o flúor é adicionado à água na forma de ácido fluorcílico, fluorsilicato de sódio, fluoreto de sódio ou fluoreto de cálcio, para agir preventivamente contra a decomposição do esmalte dos dentes. Essa adição do flúor pode ser feita de forma concentrada ou diluída na água. E aí a gente tem alguns limites recomendados para o uso do fluoreto na fluoretação de água. Por exemplo, considerando aí uma temperatura de 14,7
a 17,7, se a gente estiver utilizando fluoreto, a gente pode utilizar uma concentração de 1 miligrama por litro, como concentração ótima, né? Limite ótimo de concentração do flúor. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai ver alguns outros processos de desinfecção, de tratamento da água e a gente finaliza essa parte de tratamento.